Bora lá, bora lá. Mano, essa notícia foi um absurdo, né? Tá doido, cara. Onde que a gente vai parar? Mas vamos lá. Seja bem-vindo a mais um Devocional Fundamentos. E uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, cara, notícia como essa que apareceu aí na Thumb tem aparecido cada vez mais, né? Por quê? Eu tô lendo um livro que fala sobre a nova religião, né? Que é o humanismo. Diferentemente do ateísmo, né, do ateu, que tira Deus da história, o humanismo ele muda Deus de posição. Ele tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Ele tira Deus do ser supremo que dita as regras, ele dita todas as coisas, é ele quem cria todas as coisas, e coloca o ser humano nessa posição. E Deus é só mais um mecanismo criado pelos homens para poder nos servir. O ídolo dessa geração agora não é mais feito de madeira, de gesso, de cerâmica. O ídolo dessa geração agora é de carne e osso. E a gente pode ver ele nas câmeras frontais do nosso celular ou então nos espelhos. A mentalidade mundana dessa geração, ela quer fazer com que nós sejamos objeto de adoração, para que os homens sejam objetos de adoração. Tá, mas o que isso tem a ver com a notícia do início? Cara, a frase da nossa geração é: não importa o que você está fazendo, contando que isso te faça bem. Até levar o seu tio morto para poder assinar um contrato de empréstimo. É sobre isso que eu quero falar. Sobre como essa mentalidade humanista tem se infiltrado dentro das igrejas. Bora lá? Tá. Antes de falar sobre alguns pensamentos humanistas que têm se infiltrado na vida dos cristãos, na mentalidade cristã, é importante a gente entender o fundamento por trás disso. Antigamente, há uns 2 séculos atrás, a gente vivia num outro extremo, onde todas as coisas eram algo divino. E nem só do Deus que a gente adora, que é o Deus verdadeiro, né? Mas tinha lá o panteão, tinha vários outros deuses, a mitologia grega, romana, onde era atribuído a deuses todas as, todas as coisas que aconteciam. A guerra, a fome, a peste, tudo. Tudo era atribuído, tudo aquilo que não conseguia ser explicado era atribuído a Deus. Então, qual que era a mentalidade dessa época? Tudo aquilo que a gente não conseguia ter uma explicação lógica era atribuído a Deus. Então, muitas pessoas não tinham acesso a Deus. Deveriam ter, né? Mas muitas pessoas não tinham acesso a Deus, porque era fechado a um grupo exclusivo de pessoas, aos sacerdotes, aos líderes religiosos. E eu estou falando de 2 séculos atrás. A Igreja Católica era quem dominava, né, toda todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. E o que acontecia? Os papas usavam isso a seu favor. Não estou aqui falando mal da Igreja Católica, mas era isso que acontecia há uns tempos atrás, né? E aí, qual que foi o outro extremo? Durante as revoluções industriais, iluminismo, revolução científica e tal, aconteceu que o homem passou a ter algumas explicações sobre alguns fenômenos, e não só explicações, mas ele passou a controlar algumas coisas também. Como, por exemplo, pestes que matavam várias pessoas antigamente, passaram a não matar mais. Pestes que matavam milhões de pessoas no passado, hoje não matam nenhuma. Como a peste negra. Hoje não tem mais relatos de que pessoas morrem por essa peste. Ela foi completamente extirpada da terra por conta de vacinas, medicamentos. Só que o que aconteceu? O homem
passou a pensar que tinha um remédio para todos os problemas. E o remédio não era a ciência. O remédio que eles passaram a pensar que tinha eram eles mesmos. O homem passou a acreditar que nele mesmo havia o remédio para todos os problemas. Através da ciência, ou através de ciências, na verdade, né? Ciências políticas, ciências religiosas, ciências de todos os tipos. O homem passou a acreditar nele próprio para resolver os problemas. Para resolver e não só resolver problemas, mas dar significado às coisas. Porque o significado, antigamente, era tudo de um ponto de vista bíblico, religioso, não só bíblico também, mas era tudo de um ponto de vista religioso. E o que parecia que iria suprir todas as nossas necessidades, porque o ser humano tinha essa necessidade de explicação de várias coisas, o que parecia que iria suprir as nossas necessidades, acabou por criar cada vez mais um vazio que não se preenchia com nada. Nada preenchia esse vazio que o humanismo criou. A base do humanismo se resume em colocar toda fé e esperança no homem. Para que o homem, pelo homem, possa construir um mundo melhor para o homem viver. Essa é a base do humanismo. Ou seja, buscando dentro de nós mesmos o significado para todas as coisas. Ressignificando tudo aquilo que a Bíblia diz que nos confronta e muitas vezes nem tirando Deus dessa equação, mas só mudando ele de lugar. Tirando ele do centro de todas as coisas, me colocando no centro, colocando a gente mesmo no centro e colocando Deus como mais uma caixinha ali que eu preciso preencher. E chamando isso de espiritualidade. E aí, às vezes, a gente usa até outras coisas para preencher em vez do Senhor. E talvez você pode pensar assim, Felipe, mas eu não, minha fé e minha esperança está em Deus, não está nos homens. Será? É muito fácil descobrir isso. É só a gente olhar quando a injustiça ou a dificuldade te alcança, a quem você recorre? Quem é o seu ponto de apoio quando você é injustiçado ou quando alguma dificuldade te alcança? E é aí que muitas vezes a gente cai. Porque o problema é que nós não confiamos em Deus. É o pecado da incredulidade. Porque Deus nos dá uma promessa na palavra, que as nossas lágrimas serão enxugadas, que não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem pranto, mas uma promessa que vai se realizar. Mas aqui, a palavra não garante que a gente vai ter uma vida boa. A palavra não garante que nós teremos algo extraordinário nessa vida. A não ser as bênçãos espirituais, que é Ele mesmo. Que é o que Jesus conquistou por nós naquela cruz. Aí você pensa, Felipe, então eu não posso ir no médico porque ele cura, né? Jesus cura. Foi Deus quem criou a medicina. A verdade é que Deus não confronta com a ciência. Deus não tem problema com a ciência. Muito pelo contrário. A ciência exalta a Deus. Né? Se todas essas descobertas que a ciência faz, cara, isso é um motivo da gente glorificar mais a Deus. Porque quão perfeito é Deus para fazer todas essas coisas. Tá, e como a gente muda a nossa mente em relação a isso? Assim como todas as outras coisas. O primeiro passo que a gente precisa dar para poder mudar a nossa mente em relação a isso é reconhecer o nosso erro e nos arrepender disso. É reconhecer o quanto nós temos sido incrédulos em relação a Deus. O quanto nós queremos usar a força do nosso braço para resolver os nossos problemas. É isso que a religião humanista faz. Cara, Deus é até legal, Jesus é legal e tal, mas ele não vai resolver seu corre. É você que tem que fazer as coisas. Então, discute, bate, briga,
resolve as coisas do seu jeito. E depois você fala, ai, graças a Deus que resolveu. Nós precisamos nos arrepender disso. Nos arrepender dessa incredulidade e ser assim como o pai do menino endemoniado em Marcos 9, fala, Jesus, eu creio, mas me ajuda a superar a minha incredulidade. E reconhecer isso. Reconhecer que nós queremos crer, mas nós somos incrédulos. Porque é só o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a suprir essa necessidade de crença, de fé. É só Ele. E segundo passo que nós podemos dar é ressignificar a dificuldade. Porque lá em Romanos 5, olha o que Paulo vai dizer. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que Paulo está dizendo? Que nós devemos nos gloriar, nos alegrar, nos regozijar nas tribulações, porque ela vai produzir em nós um fruto do Espírito, a paciência. Cara, tudo que nós passamos de dificuldade ou nós enfrentamos de injustiça produz em nós, se nós agirmos da forma correta, da forma que Cristo nos ensina, quando nós reagimos dessa forma, dentro de nós será produzido um fruto do Espírito, que é a paciência. E a paciência vai gerando em nós experiência, e a experiência em nós vai gerando a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É muito forte essa palavra. Enquanto nós, como igreja, estivermos centrados em nós mesmos e querendo que as nossas necessidades sejam supridas, e querendo que os nossos desejos sejam realizados, nós nunca, jamais vamos experimentar a vida de Deus em nós. Porque ao contrário do humanismo, que foi falado aqui, no Evangelho, o centro de todas as coisas é Cristo, e não nós. E as vontades dele que nós servimos. É os desejos dele que nós servimos, que nós realizamos. Assim na terra como no céu. Não é isso que nós oramos na oração do Pai Nosso? Que ao final desse devocional, ao final desse vídeo, nós possamos olhar para os espelhos, olhar para as selfies dos celulares e não ver mais os nossos rostos nesses lugares, mas que nós possamos ver a face de Cristo. Assim como Paulo diz, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim, que não sejamos mais nós que aparecemos, mas Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos sair do centro das nossas vidas. Vamos sair do controle. Deixa que Deus, que o Espírito Santo de Deus controle as suas vidas. Saia do trono. Pare de julgar as outras pessoas. Julgue a você mesmo. Que você possa encontrar essa raiz de incredulidade dentro do seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa entrar para poder curá-la. Que Jesus possa tocar dentro do seu coração e resolver esse problema de incredulidade. Assim como Tomé tocou nas feridas de Jesus e a partir daquele momento ele creu. Que você possa deixar que o Senhor toque nas suas feridas. Que Ele possa te tocar e você será curado dessa incredulidade. Meu irmão, que você possa ter uma ótima semana. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não lembra de deixar o seu gostei aí, deixar um comentário, que você possa se inscrever no nosso canal e compartilhar com as outras pessoas. Uma ótima semana e até a próxima.